Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores secretários. Finalmente cá estamos, Sr. Presidente, para ter uma conversa. Não. É porque é na conversa, Sr. Presidente, que está o ganho. Eu com os meus argumentos e Vossa Excelência com os seus. Um governo e a sua estrutura lida com um grande número de complexidades. O que agora o Governo nos apresenta, e é disto que viemos aqui falar, do programa do Governo, como sendo o seu programa, não o é. A montanha pariu um rato. Não passa de uma declaração de intenções. E como todos sabemos, de boas intenções está o inferno cheio. São 190 páginas, já foi aqui referido várias vezes, 190 páginas, praticamente o mesmo número de páginas, pasme-se, do programa eleitoral do PSD. O que Vossa Excelência apresentou não foi um programa, e refiro-me à apresentação que fez aqui neste Parlamento. Não foi um programa, Sr. Presidente, foi um orçamento. Vamos então ao programa do Governo e àquilo que aqui nos traz. Como sabemos bem o quem. O quem é o Governo Regional. Sabemos o quando, na legislatura que agora arranca, e sabemos o onde, na região autónoma da Madeira. Ficam duas importantes questões por responder. Não sabemos o porquê, nem sabemos o como. Nada. Um programa de governo não deve só usar verbos pela metade. Elenquei alguns dos verbos. Assegurar, procurar, aumentar, prosseguir, fomentar, estimular, promover, apoiar, delinear, reforçar. São só alguns dos termos usados no programa de governo. Mas como assegurar? Como procurar? Como aumentar? Como prosseguir? Como fomentar? Como estimular? Como promover? Como apoiar? Como delinear? Como reforçar? E podia fazer o mesmo com os porquês. Muito pouco ficamos a saber sobre o modo como o Governo Regional pretende desenvolver a ação ou das razões dessa necessidade. Ficamos pela metade, com a sensação sempre de que falta qualquer coisa. E isso cria-nos a nós, porque ainda não temos decisão em relação ao nosso voto, uma enorme dificuldade. Deixo então uma pergunta. Quando e onde é que conseguimos saber os comos e os porquês de tudo o que vai no programa do Governo? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Morda, do IEL. Tem a palavra o Sr. Presidente do Governo Regional para responder. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Nuno Morda, um prazer vê-lo cá. Como e porquê? Portanto, este programa, que hoje é submetido aqui à vossa apreciação, é o início de uma legislatura que terá sequência depois da apresentação do orçamento. Muito obrigado pelo esclarecimento, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores secretários, distingamos então sempre o que são políticas do Governo e o que é um programa de Governo. Não distinguir uma coisa da outra é um mal crónico. Políticas, Sr. Presidente, têm a ver com aquilo que o seu Governo quer ou não quer fazer. Claro que isso não é um programa de Governo. Mas, no entanto, reconheçamos que um programa de Governo engloba as políticas desse Governo. Mas não se pode ficar só por aí. Querer fazer de políticas um programa de Governo é um claro exagero de forma. Permita-me então, Sr. Presidente, que lhe revele duas coisas que o seu programa não tem. Não tem sistematização e não tem interdisciplinariedade. Este programa de Governo assenta numa enorme falta de formulação, numa falta de design, numa falta de planeamento, numa falta de processos de implementação, apoia-se em alguns ganhos, em achismos, em experimentação sem bases teóricas, ou seja, soluções apoiadas em presunçosas melhores práticas, uma espécie de prêt-à-porter da governação. Pergunta. Este programa de governo repete muito o que vai dito nos dois programas anteriores e plasma aquilo que está no programa do PSD. Programa eleitoral. Também feitos por Vossa Excelência, os três, ou com a sua responsabilidade. Neste programa de governo também tem a responsabilidade dos seus secretários nos diferentes pontos que o englobam. Ou seja, ao repetir, ao longo destes 8 a caminho dos 9 anos de mandatos que teve,
Reconhece que ficou muito por fazer. Qual prevê que seja a taxa de execução deste programa de governo? Muito obrigado.